Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Está começando mais um podcast da editora Raízes Cristã. Hoje, mais uma vez, um convidado muito especial. O cara é ex-atleta, pai, filho, quase pastor e um grande amigo nosso, sem falar que é corretor de imóveis. Com vocês, Arthur Nogueira. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e nem sei se eu mereço, mas já que eu estou aqui, eu acredito que esse tempo que a gente vai conversar, espero eu ser edificante na vida das pessoas, se tiver uma similaridade com o que a gente vai falar aqui. A gente chamou o Arthur aqui porque ele tem um testemunho muito forte sobre a empresa dele, sobre a vida dele, a casa e toda a família dele. E a primeira pergunta que a gente sempre coloca aqui é: como que Cristo te encontrou? Como você veio para Jesus Cristo? Quem era o Arthur antes e quem é o Arthur depois de encontrar Jesus? Eu tive algumas experiências com Jesus Cristo. Assim. Eu quando era criança, a minha irmã me levava numa assembleia. E aí, só que quando eu era criança, era muito fechada a visão das pessoas, assim, e foi o que nos tirou dessa igreja, das crenças que eles têm em relação ao comportamento, né? Só que Deus nunca me desamparou. Deus nunca me desamparou, e eu comecei a morar sozinho em São Paulo de 15 para 16 anos. E aí meu pai deixou um apartamento lá para eu começar a morar lá. E aí, como eu jogava basquete, eu fiquei lá. Meu pai foi para uma cidade próxima, para Bragança Paulista, a 60 quilômetros de São Paulo. Uhum. E ali eu comecei a saber o que era você fazer tudo dentro de casa. Só que naquele momento eu ainda não tinha. Eu demorei muito para encontrar Jesus Cristo. E o tempo passou, dificuldades, e as coisas foram acontecendo. Saí do esporte, comecei a trabalhar. Então eu posso te falar que a todo momento, eu sempre, antes de me converter realmente, de entregar minha vida para Cristo, eu costumava falar que a oração da minha mãe me salvava de diversas coisas, porque eu era festeiro, saía demais. Você imagina um cara morando sozinho em São Paulo, saindo quase que todos os dias, nunca fui de usar drogas, de beber, mas eu saía, e você imagina que a gente costuma falar que as noites são trevas, né? E eu vivia nas trevas, mas graças a Deus estou aqui para te contar um pouco do que eu vivi em todos esses anos aí. Não são muitos, pode parecer muito, mas né, eu percebo que a minha aparência parece que eu tenho 30 anos, mas não, a gente tem 43 anos, mas a gente viveu bastante coisa. Tá certo, tá certo. A idade é só um detalhe. Depois dos 30, a idade é só um detalhe, né? Faz parte. Na sua vida como atleta, tu falou que foi para São Paulo. Como que foi ir para São Paulo, morar sozinho com 16 anos? E atleta do quê? O que tu fazia? Eu jogava basquete. Com 13 anos eu morava com a minha mãe. Meus pais foram separados quando eu tinha 5 anos, de 4 para 5 anos. Aí eu morava com a minha mãe e no momento difícil da minha mãe com hoje meu padrasto, mas aí eles se separaram naquele momento. Aí com 13 anos a gente foi para São Paulo, meu pai estava lá e aí colocou tudo numa casa. Pegou minha irmã que morava no Mato Grosso do Sul, pegou e colocou tudo numa casa. E aí minha mãe ficou 6 meses tentando conviver com meu pai novamente, não deu certo. Minha mãe foi embora, fiquei morando com meu pai. E aí, nesses 6 meses, eu comecei a jogar no Corinthians. Né? Comecei a jogar basquete no Corinthians, tinha 14 anos. E aí comecei a jogar. E naquele momento que minha mãe ia embora, eu já estava jogando. Falei, não, vou ficar. Ainda uma oportunidade de morar com meu pai, porque eu nunca soube o que era morar com meu pai. Preferi ficar morando com ele, foi excelente também. E aí minha irmã foi embora, a gente ficou sozinho. E chegou uma hora que meu pai foi embora. Então, assim, eu joguei 3 anos no Corinthians. E depois fui jogar 3 anos no Palmeiras. Então, Nossa, você fez as duas torcidas rivais, te falo que é diferente uma da outra. É time grande, mas é diferente. E eu tive a oportunidade de conhecer um dos meus melhores amigos nesse clube, conhecer pessoas fantásticas que foram referências para mim como homem, foi o meu antigo treinador, o Padola. Foi uma referência para mim, me conduziu, me deu oportunidade de estudo. Eu sou formado em publicidade e propaganda, porque ele me conseguiu colocar na universidade, com Bolsa Atleta, então sou muito grato a ele. E ele é um cara que forma homens, ele é um cristão também, e ele forma homens. E da mesma forma, da minha dificuldade lá, porque chegou um momento que eu estava passando uma dificuldade tremenda, outros atletas também passavam.
Mesmo a gente carregando um escudo como o Corinthians ou como o Palmeiras, a dificuldade para se manter no esporte era muito grande. Fora a dificuldade econômica, era também uma briga espiritual muito forte que naquele momento eu não entendia. Dos olhares, da cobiça, da inveja, e a gente não entendia o porquê grandes jogadores do nosso time se machucavam, diminuíam a performance, e aí só com a maturidade que a gente foi olhando para trás e, poxa, olha aquilo que acontecia e tal. Mas o começo da minha trajetória foi essa, assim. E eu posso te falar que essa figura, o Padola, foi um pai para mim naquele momento. Ele conseguiu me corrigir nos momentos, corrigir não o jogo, mas corrigir a pessoa. Perfeito. Né? E aí, daquele momento, tem pessoas que precisam de diversas correções para conseguir trilhar. Eu só precisava de uns toquinhos aqui, que ia dar certo. Uhum. Então, graças a Deus, e ali foi assim um começo para o que o esporte é o que o esporte traz, né? O esporte te ajuda a trabalhar com disciplina, resiliência, com você saber perder, você aprender na derrota o como chegar num bom resultado. Então, companheirismo, espírito de equipe, né? Uhum. Então, o esporte traz muito isso. Até o meu filho chegou para mim no final do ano passado e falou assim: pai, agora eu sei por que você queria que eu fizesse esporte. Porque o melhor amigo dele é lutador. E ele vê a questão de resiliência, a questão de disciplina. Ele falou: hoje eu vejo o porquê que você queria que eu fizesse esporte. Então essas coisas vão moldando o caráter. Não, e encontrou um treinador cristão que pudesse te colocar na palavra, mesmo não pregando, né? Mesmo as pessoas acham que a palavra é só a pregação. Não, é mesmo não pregando. É o dia a dia, é o respeito, né? Respeito com o próximo. Interessante. Vamos falar um pouquinho da sua mãe. Sim. Pegou uma parte aqui que muitas pessoas passam e não sabem. Sim. Né? Eu sou fruto de oração da minha mãe. Sim. Enquanto eu estava indo para a balada, minha mãe estava orando por mim. Como que é isso para você falar isso hoje? Como que é? Todos os meus pontos de inflexão, todos os momentos, os grandes momentos da minha vida, ela teve, os principais momentos, ela teve forte impacto. Quando eu resolvi parar de jogar, eu lembro que eu estava sentado numa quadra, aos prantos, e minha mãe falou: não, você é mais do que isso. E ela me deu gás para eu continuar. Quando eu resolvi parar de jogar para começar a trabalhar, também da mesma forma. Teve um momento que em São Paulo eu estava indo para a festa, ela me ligou, falou: você está fazendo o quê? Eu falei: estou indo para balada tal. Ela: hoje não vai. Eu não estou me sentindo bem, é melhor você não ir hoje. Eu falei: tá bom. Peguei, virei as costas e voltei para minha casa. Então, o esporte mesmo, a primeira bola de basquete, o primeiro tênis que eu ganhei foi a minha mãe que me deu. Então, assim, quando eu virei corretor de imóveis, o primeiro kit terno que a gente chamava da Colombo, era uma loja famosa, não sei se ainda existe em São Paulo, mas era R$ 199,90, você comprava um terno, camisa, gravata, meia, sapato e cinto. Tudo que eu precisava por R$ 199,90. Ela mandou o dinheiro, eu comprei o terno e comecei a trabalhar. Antes disso, quando eu comecei a trabalhar na Coca-Cola, meu segundo trabalho, eu precisava de um carro. Ela mandou R$2.000 para eu comprar um Fusca. Então, cara, a minha mãe, ela é muito presente. Assim, até hoje, ela é muito difícil eu falar dos meus movimentos e não colocar a minha mãe junto. Porque a todo momento ela entregou uma palavra que vai dar certo. Você é capaz, você acha que dá? Ela falava assim: você acha que dá? Eu falava: acho. Ela falou: então vai. Então é impossível. Tanto que na palestra que eu dei, eu olhei, eu tentei segurar, estou segurando aqui agora também. Mas quando eu olhei para ela, eu falei assim: tá vendo, mãe, deu certo. E sem saber que ia dar certo. Uhum. A minha mãe tem pouco estudo, minha mãe não teve tanto estudo. Meu pai que era mais letrado, mas minha mãe tinha pouco estudo. Mas a minha mãe teve uma percepção, minha mãe nunca encostou a mão em mim para me bater. Mas a forma da educação dela foi algo que eu repliquei no meu filho. Eu nunca precisei encostar a mão no meu filho. Uhum. E graças a Deus é um menino educado. Mas tudo porque eu vi a sensibilidade. Ela tem uma sensibilidade fora do comum. Tanto que todas as pessoas que a conhecem falam: nossa, sua mãe é fantástica. Eu sei que minha mãe é minha mãe. É minha mãe.
Mas, assim, todo mundo fala, minha mãe é melhor, mas, cara, quem conhece minha mãe fala assim, cara, sua mãe é muito melhor do que todas as mães que eu conheço, mas justamente porque ela me deu direção, discernimento, amor, e falou assim, e confiou. E graças a Deus que ela confiou. Muito bom, muito bom. Como que foi? Como aconteceu você sair do esporte? O que aconteceu? Como é que foi essa transição? Chegou um momento que é muito boa essa pergunta, porque eu tive comigo uma pessoa que ele só foi campeão da NBA, cara. O único cara que hoje tem um prêmio individual brasileiro, que tem um prêmio individual na NBA, é esse cara, que é o Leandrinho. E a gente jogou junto, a gente é amigo. E aí eu via o que ele fazia e eu não fazia. Ele ficava todos os dias treinando depois do treino. E eu só queria tomar um banho para ir falar com as menininhas, para ir para casa jogar videogame. Quando tinha, que eu nem era muito de jogar videogame, mas o pessoal jogava e eu ia junto. Eu não queria ficar treinando e ele ficou. Aí é ali que eu entendi que eu tinha que fazer muito mais, só que eu só entendi depois que eu parei de jogar. E chegou um momento que eu fiquei mediano, medíocre. Eu fiquei a média do que o pessoal jogava. Nem passava muito acima e nem muito abaixo. E na minha época tinha poucos campeonatos, não tinha tantos campeonatos assim. E aí eu fiquei 2, 3 meses sem jogar, consegui um time para jogar quando eu saí do Palmeiras. Aí eu fui jogar em Suzano, aí fiquei uns 3 meses, 3, 4 meses em Suzano. Aí fui jogar em Umuarama, aí fiquei mais uns 6 meses em Umuarama. E aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, não é isso que eu quero. Eu não despontei, mas também eu vi muitos amigos meus depois tentando jogar ainda com 28, 30 anos e não ganhando a grana que eu achava que era possível ganhar como um profissional. Só que lá atrás eu falei assim, poxa, isso aqui acho que não vai ser para mim. E aí eu falei, não, então eu não vou ficar tentando. Eu tinha amigos com 27, 30 anos, assim, que eles ficavam, sabe, vivendo na casa dos pais e tentando jogar, e eu falei, poxa, eu não tenho meus pais para ficar. Minha mãe, nessa época, acho que ela morava na Bahia, meu pai estava fazendo a vida dele. Eu não tinha casa para ficar. Eu falei, não, eu não vou. Aí eu peguei e resolvi parar. Foi um corte abrupto, não foi um negócio que eu fui pensando, eu estava jogando, foi um negócio rápido. E graças a Deus eu tive esse discernimento, muito pela oração da minha mãe. Hoje a gente sabe que é tudo fruto do Espírito Santo, as ideias que vêm na nossa cabeça. Parei de jogar, fiquei uns 3, 4 meses morando na casa da minha irmã, e aí eu me joguei para São Paulo. Aí o bicho pegou. Que eu não tinha dinheiro, um amigo meu me chamou para morar na casa dele, eu achava que eu tinha ficado 2 meses na casa dele. Quando eu cheguei agora, no final do ano, fui visitar ele. Não, é final do ano passado, eu fui visitar ele lá. Ele falou: Arthur, você tá doido? Você ficou quase um ano aqui em casa. Mas na minha cabeça eu fiquei uns 2 meses. E aí, poxa, dormia num colchão do lado da cama da irmã dele ali, uma família que me recebeu demais. Às vezes a gente tem a petulância de reclamar da vida e não reconhecer as pessoas que fizeram por nós. E aquela família ali me acolheu, cara. É uma família, assim, eles são negros mesmo, assim. E aí, quando eu passava pela sala, assim, no final de semana, que eu não tinha o que fazer, aí alguém perguntava pra mãe dele, quem que é esse aí? Esse aqui é meu filho branco. Meu filho branco. Ela já tinha me acolhido como filho, já. E aí eu comecei a trabalhar, e quando começou a dar certo o trabalho, eu fui morar numa pensão, e aí a história foi. Não, que fantástico. Essa questão da gente não valorizar o que a gente passa, achar que é normal muitas vezes, porque depois você olha pra trás, passou anos. Você fala, não, aquilo é normal, mas só quem passou aquilo... Não é normal, cara. E você tem que ter consciência. Eu acho que eu tenho algumas coisas na minha vida que eu fui aprendendo no caminho, né? Não inventei nada, mas a gente só consegue ter uma mudança de vida quando a gente está em consciência plena, sabe aonde nós estamos hoje. Porque se você fica vivendo uma vida de futuro, você não consegue dar um passo. Você tem que ter uma consciência, você tem que ter uma visão de futuro, mas você tem que ter a consciência de onde você está hoje. E graças a Deus eu entendi todas as pessoas que passaram na minha vida, pro bem ou pro mal, e eu não gosto de ficar falando as pessoas que me prejudicaram, mas as pessoas que me fortaleceram. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que, quando eu estava passando umas dificuldades tremendas, assim, de grana, de comida, ela teve a sensibilidade, era mãe de 2 amigos meus, assim, a gente morava no mesmo corredor. Ela deixava a porta aberta, depois ela falou isso pra mim, ela deixava a porta aberta, e quando ela via eu chegar do trabalho, ela pegava, Arthur, tô fazendo comida, e eu voltava pra comer na casa dela. Não foi 1, 2 vezes, não, foi um monte de vezes. Porque eu não tinha o que fazer, só tinha ali.
Só que quando ela não estava, aí era a dificuldade que passava. Mas essas coisas, eu tive a oportunidade de falar com ela hoje, mandar uma mensagem para ela. E é isso, a gente tem que reconhecer as pessoas que fazem bem para nós. Sim. Né? E é importante dizer que muitas dessas pessoas que passaram na sua vida, nem todas eram cristãs fervorosas da religião, mas eram cristãs do princípio, do momento, do que Cristo de fato veio fazer. E não só aquela questão da Bíblia embaixo do braço e se mostrar para os outros, mas sim a questão de Cristo mesmo, né? Te alimenta, te alimentou, te acolheu, fez com que você tivesse não digo um futuro, porque o futuro você já estava traçado, obviamente, sim, mas te deu apoio, né? Eu tenho uma séria dificuldade em conversar com pessoas religiosas. Eu congrego numa igreja, mas não é a igreja, a placa da igreja que me define. Eu sou cristão. Eu sei que eu tenho que... O meu propósito é fazer o ID, é levar o evangelho ao máximo de pessoas que eu posso. E buscar estratégias para levar ainda mais aonde eu não enxergue. Então, por isso que a gente tem todo um zelo com a palavra de Deus. A gente às vezes as pessoas olham para o nosso passado e falam, mas é igual aquela música da Carta Viva, né? O meu passado não me define, é daqui para frente. Então, o que passou na minha vida, fiz um monte de coisa errada, mas eu não posso ficar preso no meu passado, porque o passado já passou, já pedi perdão, já caiu no mar do esquecimento, agora eu tenho que seguir fazendo o que eu vim fazer nessa vida. Deus me deu alguns dons, me deu algumas capacidades, algumas habilidades. Eu não posso ficar só para mim. Eu preciso entregar. Sim. Para quem está começando no esporte ou está no meio do esporte, que recado você tem para essa pessoa? Essa pessoa que está ali, esse adolescente, esse pré-adolescente, ou até uma pessoa um pouquinho mais velha que está no esporte e estava nessa transição, vou, não vou, faço, não faço, será que vai dar certo, será que não vai? Cara, é o que eu te falei, depois que você para e cai em consciência, foi o que eu fiz na minha vida profissional. Eu poderia falar para você não parar. Mas não parar. Se você é jovem e você está no esporte, a única coisa que eu posso fazer é não pare. Seja o primeiro a chegar no treino, seja o último a sair do treino, seja consistente. Treine suas habilidades, mas também treine o seu lado psicológico. Eu vi muitos atletas se perderem porque não tinha esse lado psicológico forte. É muito fácil hoje, com todas as ferramentas de informação, você buscar isso, mas tenha um acompanhamento de um psicólogo, se você não tem condições, busque leitura. Leitura é formidável. Se você entender isso, esses livros de autoajuda é interessante também. Eu gosto muito de um escritor que é o Napoleão Hill, que ele fala muito sobre isso. E ele era um protestante, ele era um cristão, e ele traz muito disso da palavra. Mas o melhor que eu posso te falar é assim, coloque Deus em tudo que você for fazer. Seja honrado, seja um homem honrado, uma mulher honrada. Porque quando você é uma pessoa que você reflete Deus para as pessoas, as oportunidades elas tendem a aparecer. E as oportunidades ruins, elas vão aparecer, mas quando ela aparecer você vai entender. Então, eu teria consistência, trabalho duro e não para. Mas fulano, ciclano falou não para. Se você entendeu o que é necessário fazer, treinamento, saúde, dieta e consciência, não tem como dar errado, só se você não quiser. Mas todos hoje que estão em alta performance, eu só colocaria o pé no fundo e iria sem parar. O que eu fiz reflete no que eu tô te falando. O que eu fiz, eu não fiz isso. Eu vi um cara que ele foi um dos melhores, se não o melhor atleta no basquete do Brasil, e eu não fiz isso na época, por isso que eu tô falando isso para você hoje, eu entendi. Ele foi consistente, ele fazia o que tinha que fazer todos os dias por um grande período. Então, se você vai querer fazer, não, então eu vou fazer a partir de hoje, você faz 7 dias, 30 dias, não deu certo, não é para você isso. É só para você que entende que todo fruto bom, ele demora para ser gerado. Agora vamos da transição do Arthur atleta para o Arthur corretor. Como foi isso?
Você já falou que sua mãe te deu o primeiro terno, É. te deu o Fusca, aquele Fusca azul. Sim. Não, ou era Não, mesmo? Não, o meu Fusca era um Fusca, os meus amigos chamavam de papelão molhado. Papelão molhado. É um bege escuro. Meu Deus. Então, o papelão molhado, doce de leite, era o apelido que eu tinha do meu carro, assim. Mas antes de começar na corretagem, eu passei 2 anos. Trabalhei, não, foram 3 anos. Eu trabalhei como vendedor de título de capitalização. Depois eu fui trabalhar na Coca-Cola e depois eu trabalhei na Sadia 6 meses. Trabalhei 1 ano e pouquinho na Coca-Cola. Então, assim, o título de capitalização me ensinou a vender o futuro. Não existia nada que a pessoa comprava, mas não recebia o produto na hora, né? Então eu tive que desenvolver uma habilidade de comunicação e de visão. Eu não vendia um produto físico. A Coca-Cola me ensinou a eu chegar nos lugares, chegar com um sorriso, um aperto de mão, um olhar clínico para entender o que eu posso fazer naquele ponto de venda, se eu posso colocar um banner, se eu preciso arrumar a geladeira, ou olhar o estoque para entender o que eu posso colocar a mais. Então me ajudou a parte de primeiro contato, de visão, de entendimento de ambiente, isso me ajudou demais. Na Sadia foi só uma transição mesmo para o corretor de imóveis, porque a região que eu atendia na Sadia era da imobiliária que eu trabalhei por 10 anos. Então você já estava... E aí eu passei uma, passei duas, aí um amigo meu falou que trabalhou nesse primeiro trabalho, ele falou assim, Arthur, tô trabalhando num lugar que o pessoal ganha muito dinheiro, cara, você tem que ver. Aí eu fui lá, aí eu chegando assim, aí o gerente que veio me entrevistar, quando eu tava chegando, ele tava na porta, e aí veio um corretor, ele falou assim, esse carro ali era uma F250. Poxa, você imagina, uma F250 em 2005... Ele falou assim, esse carro é desse corretor, ó, quer ver? Fulano, você trabalha aqui do quê? Corretor de imóveis. Qual é o seu carro? Aquele ali. Falei, olha, só se ele pode ter, eu posso ter também. Você falou do Fusca, engraçado que quem criticava seu Fusca era quem não tinha carro, né? Era quem não tinha carro. Óbvio. Eles entravam, nem criticavam, tiravam um sarro. Todo mundo ficava com cheiro de querosene quando chegava nos jogos, mas a gente ia jogar na faculdade. Tranquilo, fácil, melhor que de ônibus. Fácil. Mas foi uma transição assim. Tanto que o meu primeiro trabalho, quando eu ficava mandando currículo, que eu estava na casa desse meu amigo, eu ficava mandando currículo, e ninguém me chamava. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar uns negocinhos aqui. Não era cristão, então eu peguei e menti todo o meu currículo. Mandei, aí o cara me chamou. Vou fazer uma entrevista. Eu falei, poxa, legal. Eu cheguei, fiz a entrevista. Aí ele olhou assim para mim, Giovanni, o nome dele. Ele olhou assim para mim e falou, grandão, esse currículo aqui, ele é falso, não é? Eu falei, mas toda empresa que eu mando fala que eu não preciso de experiência, mas quando eu chego lá, ele fala que eu preciso de experiência. Ele, não, tudo bem, só pela sua sinceridade você vai trabalhar aqui comigo. E aí comecei a trabalhar ali. Mas quando eu comecei a trabalhar no ramo, na corretagem, aí foi um negócio que eu, assim, eu posso te falar que em 3 meses eu entendi todo o jogo desses 20 anos. Porque eu passei 4 meses sem vender, com parcela porque eu já tinha trocado de carro já, estava com Palio, aí eu já estava com parcela do Palio atrasado, parcela do meu aluguel atrasado, pouca comida em casa, e aí esses 4 meses de guerra, e indo para cima, aí vendi. Aí fiquei rico, paguei tudo, sobrou um dinheirinho, comprei roupa e não fiz a previsão. É importante falar que você tinha roupa antes, só melhorou. Só melhorei. Se você falar comprou roupa, fica um negócio meio esquisito. Você tinha uma, né? Não, mas eu posso falar que eu comprei roupa, porque eu tinha pouquíssima roupa, velho. E aí eu peguei 4 meses, vendi, coloquei dinheiro no bolso, não fiz a previsão dos próximos 2, 3 meses, aí fiquei pobre de novo, no mês seguinte. E aí eu entendi todo o jogo do corretor ali naquela clínica que eu participei ali, eu comigo mesmo, entendendo todo o mercado. E, lógico, na hora eu não entendi, mas depois a gente foi vendo como que é a vida de um corretor de imóveis. E hoje, esse ano, eu faço 21 anos como corretor. 21 anos. Tu ficou quanto tempo na empresa? Nessa empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, 10 anos. 10 anos. Tem uma história aqui que é o seguinte, tem uma pessoa que o apelido dela é Pequena. Eu queria que tu contasse como que você conheceu, foi ali, como é que foi? Você mentiu no currículo também, não mentiu? Como é que foi? Parcialmente eu menti. Parcialmente. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava nessa empresa, aí eu já era gerente de vendas, e aí a gente, olhei, conheci, mandei um chaveco furado nela de dar uma carona,
Aí ela aceitou a carona. Vou resumir a história, que a história é grande. E aí, mas eu tinha saído da empresa, voltei. Eu tinha saído da empresa como gerente. Aí eu montei minha imobiliária. Legal. Passei 6 meses fora. Aí trocou a direção e esse outro diretor era um grande amigo meu na época, que hoje não é mais. E aí ele pegou e me fez um convite bem interessante. Aí eu deixei a imobiliária e voltei a trabalhar com eles. Aí eu fiquei 3 meses. Foi tempo suficiente para eu conhecer a famosa pequena. E aí a gente se conheceu tal, e aí foi isso. Foi isso. Foi uma história. Tá muito simples essa história, né? Foi essa história. E aí eu convidei ela pra. Quer uma carona? Ela aceitou a carona, dei a carona. Vamos tomar um chopp? Ela falou, vamos tomar um chopp. Aí a gente sentou, chegou no lugar lá, aí ela pegou, falou, eu quero. Ela também não era cristã na época. Aí ela, eu quero um faixa preta, nem sabia o que era isso. Aí eu, senhor, o que o senhor quer? Eu falei assim, eu quero um suco de laranja. Aí você não bebe? Eu falei, não, por que você me chamou pro chopp? Eu falei, essa hora, te chamar pra tomar um sorvete, você iria? Aí ela, eu falei, então, é isso que a gente tem. Faz parte, né? E aí foi. E aí a gente bateu um papo, foi legal pra caramba, e eu já naquela sedução ali, olhando pra ela e boendo um sorrisinho, vendedor nato, enxergando todos os pontos, eu falei, agora já era. Eu já mandei o meu argumento aqui, agora eu vou pra cima, né? Aí peguei, pedi a conta, aí quando eu fui direcionando ali na frente, eu fui dar um beijão nela, ela tirou. Eu falei, que negócio é esse? A gente tá conversando até agora, você tá O vendedor enganado? Você já tá até agora dando um sorrisinho, você não vai me dar um beijo? Ela ficou, acho que ela nunca tinha ouvido isso. Ela falou, aí eu dei um beijão nela e eles são casados. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, vai. Poxa, o vendedor é meio iludido de vez em quando, não é? De vez em quando a gente não. o pessoal se ilude. Caminha pra venda. Ela que não entendeu que aquilo ali era um fechamento. Muito bom, muito bom. Vocês montaram, né, a imobiliária, a corretora. Como que foi? No início, eu montei, como eu ainda não a conheci, eu montei com um sócio, Fernando Cavaleiro. E a gente ficou esses 6 meses, aí quando eu voltei para essa imobiliária que eu trabalhava, aí ele também foi convidado, ele voltou também, aí a gente fechou temporariamente a imobiliária. E aí eu entendi que não era mais para mim aquilo ali que eu estava vivendo e resolvi sair e voltar para a imobiliária. Quando eu voltei sozinho. Ou seja, você sozinho no negócio, achou que não era para você e voltou? Quando eu estava na imobiliária, eu estava na imobiliária, abriu eu e ele, e a gente tinha uns corretores que trabalhavam com a gente. Certo. Aí quando eu recebi esse convite, ele também recebeu. Aí a gente levou essa galera para a imobiliária. Voltamos para essa primeira imobiliária que eu trabalhava. E aí em 3 meses, não chegou a 4 meses, poxa, não é mais isso aqui para mim. Já foi uma época, fui feliz, né? Mas não dá mais. E aí eu resolvi voltar para nossa imobiliária, para minha imobiliária. Só que quando eu voltei sozinho, porque ele ficou, as pessoas que estavam trabalhando com a gente, eles ficaram também. E aí eu voltei sozinho. Eu lembro que eu cheguei numa terça-feira, peguei os boletos, comecei a pagar tudo. Tava um monte de coisa atrasada ali, aí paguei tudo e falei, ok, agora... E eu tinha recebido essas frasezinhas que até hoje, para mim, ela foi um marco, assim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, porque eu nem sei quem postou essa frase, quem fez essa arte, mas foi uma mudança, assim, de 180 graus na minha vida. Não vou falar 360 porque eu vou estar no mesmo ponto. Mas foi uma mudança de 180 graus, que é estar cansado de recomeçar, pare de desistir. Até aquele momento eu passava 3, 4 anos numa empresa e saía. Aí voltava, saía, e aí eu falei assim, eu vou parar de desistir. E desde então não desisti, estou aqui. Mas naquele momento eu falei assim, cara, é isso mesmo, eu não estou conseguindo criar raízes em nada. E aí eu falei, não, e segui. E aí nessa que eu fui e voltei, o Pablini voltou comigo, e aí a gente começou, aí foi guerra, cara, porque você imagina, eu era um dos melhores gerentes nessa imobiliária que eu trabalhava, campeão de vendas e tal, e aí voltar como corretor, porque eu não voltei como dono de imobiliária, eu voltei como corretor, Você porque só saiu tava eu. por cima e voltou. Voltei e ainda sem grana para fazer campanha. Foi tenebroso o começo, assim, até a gente começar a novamente vender, a novamente ter as oportunidades. Não foi fácil, mas é o que eu costumo falar. Se você tem medo
se você tem medo se você tem medo de colocar a cara para bater, de falar com o número de clientes que você precisa falar, de ir para cima da forma que... E assim, ó, não existe plano B. Se você tem medo, você não consegue. Agora, se você ficar toda hora... Ah, poxa, mas eu vou fazer isso aqui, mas se não der, eu faço isso aqui. Então, cara, não é para você. O mercado imobiliário é um mercado muito agressivo, porque tem muitas pessoas que começam no mercado imobiliário, porque é fácil a barreira de entrada. É você fazer Hoje, para você ser um médico, você gasta milhares e milhares de reais. Para um advogado também. Você é advogado. Agora, você imagina um corretor que paga um curso de R$ 1.300 e ele vira corretor. É um pagamento único. Ele parcela isso aí ainda em 10 vezes 130. E aí vai pro tubarão, aí paga o Cresci, que é em torno de R$ 900, paga o Cresci e começa a trabalhar. Então, a barreira de entrada é muito fraca, muito frágil. E tem muitas pessoas. Aí você vai ter que se diferenciar. E como se diferencia se você não sabe? Então, no começo, a diferenciação, tudo exige custo, tudo é investimento. A barreira é muito frágil. Então, tem muitas pessoas começando no mercado, desde antigos executivos até gari. Assim, ó, poxa, juntei um dinheirinho, eu vou entrar. Faz com que também as pessoas que procuram imóvel, elas também não deem tanto valor, porque às vezes são atendidas por pessoas despreparadas, acham que o nosso trabalho ele é desvalorizado. Aí vem toda uma conscientização por parte dos profissionais da área para fazer com que essas pessoas entendam que, olha, o valor é esse, para fazer com que entenda que a construtora precisa pagar X, que o proprietário do imóvel precisa pagar também da mesma forma. Então, e no início você imagina que para você fazer todo um movimento você precisa de investimento. Eu estava sem investimento. E aí foi muita resiliência, suor, lágrima, mas eu não fui criado para ficar reclamando. Eu tinha uma pessoa do meu lado que confiava, eu tinha uma mãe que confiava, uma esposa que confiava, naquela época era namorada, então não tinha como fazer diferente. Quando Deus entrou na empresa? Deus entrou na empresa num momento bem difícil da nossa vida. Foi em 2018. 2018 a gente... Só que era um momento, não era um momento tão difícil financeiramente, mas era um momento que a gente passava a gente tinha... Era uma dificuldade em relação ao nosso relacionamento dentro de casa, assim. E aí a gente deixou coisas ruins entrarem na nossa casa. E aí Deus começou a incomodar a Pabline primeiro, não foi eu. Deus começou a incomodar ela. E aí, no momento que a nossa vida já estava em frangalhos, psicologicamente, ela recebeu uma palavra que ela tinha que ir para uma igreja em específico. E aí que era no caminho da casa da minha mãe. Aí teve um dia que aí nesse dia eu deixei a Pabline na igreja e segui para casa da minha mãe. Só que eu deixei a Pabline na igreja e segui, aí ficou uma vozinha na minha cabeça. Por que você não ficou? Por que você não ficou? Por que você não ficou? E aquela ali foi uma das experiências que eu tive com o Espírito Santo. Por que você não ficou? E aí eu falei comigo mesmo, em voz alta. Por que eu não fiquei? Aí eu fiz a meia volta e voltei para a igreja. Aí encostei na igreja. Eu tava de chinelo, bermuda e camiseta. Assim, eu tava indo para casa da minha mãe. É difícil num domingo de manhã. Então eu acordei, coloquei a roupa e fui levar a pequena na igreja. E aí eu cheguei lá, o pastor começou a pregar, e pregação vai, pregação vem, ele fica olhando para mim e desmistificando um monte de coisa ali da minha vida, falando... hoje em dia eu falo assim, poxa, o Espírito Santo ali foi mó fofoqueiro, cara. Pô, falou pra um monte de gente. Mas ainda bem que eu nem mostrei, né? Tava aqui assim, falei, nem tá falando comigo. E o pastor olhando de lá de cima pra mim, E aí ele... Você não olhou pra cara da Pabline uma hora e falou, escuta, você falou alguma coisa? Isso, só pra eu... Não, porque eu já conhecia. Eu vou te falar um outro caso que aconteceu. Mas ele falando assim, por isso que eu sempre acreditei, mesmo não ir da igreja, eu acreditava no Espírito Santo. Ele pegou, falou, eu olhando para ele assim, aí, quando a gente saiu, e aí de lá, eu de bermuda, descabelado, devia estar até com remela,
Aí ele pegou e falou assim, você é empresário, você tá passando por isso na sua vida. E ele olhando para mim, eu falei, tô passando por isso mesmo aí, como você sabe? E passando por isso, mas eu tô aqui para te dizer que tem um livramento e tal. Mas ele tava olhando para mim assim, como você é um empresário. Sei, mas não precisa falar para todo mundo. E aí a gente saiu dali, aí a Pablini pegou e falou assim, meu amor, você viu? Falando um monte de coisa pra gente, né? Eu percebi a mesma coisa. Mas, ó, pode ser um negócio, aquele negócio que o pessoal também lê a mão e fala as coisas assim. Uhum. Vamos voltar à noite pra ver se ele vai falar alguma coisa. Então tá bom, aí a gente fez prova de Deus. Aí quando a gente voltou à noite, aí de lá de cima, até nome ele falou, Arthur, que não sei o que. Eu falei, opa, calma aí. Agora você tá me expondo. Arthur e começou a entregar um monte de palavra. Só que daí, antes de ir nessa igreja, eu ia em centro de Umbanda. Uhum. E aí a Mary, que recebia a avó, ela uma das consultas que eu fiz, ela pegou e falou que eu tinha ouro nas mãos. Aí eu falei, poxa. Aí quando a Mary ficou apenas ela ali, eu perguntei para ela o que é ouro nas mãos. Ela, você tem prosperidade, você tem facilidade em fazer dinheiro. Você trabalha com alguma coisa que você movimenta muito dinheiro? Eu falei, sim, trabalho. Aí ela pegou e falou, então, é isso, você tem prosperidade, só que você precisa fazer isso. Tá bom, então, precisa tomar um banho disso, banho daquilo, só que eu não gostava muito de tomar os banhos. E aí o pastor lá de cima, ele falou assim, eu vejo ouro em suas mãos. Eu falei, eita, pô, se eu cortar o dedinho aqui, ficar igual o nosso presidente, pode ser que eu compre uma casa. Brincadeira. E aí ele pegou lá de cima e falou a mesma coisa, assim, aquilo ali testificou tudo que ele estava falando, sabe quando precisava só de uma assinatura? Uhum. Aí foi aquilo ali, aí daquele momento a gente não saiu mais da presença do Senhor. Foi em 2018 e 2019 eu me batizei e desde então a gente serve o reino. Aleluia. Entendendo que... E aí vem um negócio que eu venho falando com muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas colocam as suas crenças não em Deus, mas sim na placa, mas sim no pastor. Poxa, eu só vou andar com o pastor X, só vou... Uhum. E aí não entende que não é o pastor está sendo um canal de bênção. Tanto que se eu fosse naquele momento ali, nesses primeiros 4 anos que eu tive nessa igreja, fui muito feliz, fiz muitas amizades, mas eu ainda não tinha entendido isso, não tinha entendido que não são os homens. Então o homem erra, o homem é falho, e aquele pastor um dia falou isso para mim. Não que ele tem o direito de errar, mas eu não podia. Ele falou um dia para mim, ele falou assim, Arthur, você não pode ficar olhando tanto a minha vida ou a vida da pessoa que está ali, porque somos homens e nós homens erramos. Sim. E eu falei, não, mas o pastor não pode errar. Então, é o que eu falo assim, eu não sabia o que tinha no coração dele, ele me resgatou do mundo. Uhum. Então, a gente não tem que ir pela pessoa, e sim pela obra, pelo Espírito Santo. E às vezes as pessoas olham tanto para o humano que esquecem do sobrenatural. Então, poxa, não gostou de uma postura daquele pastor, é só você mudar de culto, é só você mudar de igreja. Mas assim, se você ficar mudando a todo momento que você ficar olhando para o homem, você nunca vai criar raízes em nenhum lugar. Então para de olhar para o homem e olha para o que ele está levando de palavra, vai buscar conhecimento, não deixa essa parte do conhecimento da palavra de Deus, não deixa que outras, porque tá na Bíblia que serão levantados falsos profetas. E esses falsos profetas, eles serão muito bons, ao ponto de enganar o povo de Deus. Só que você tem a palavra para seguir. É engraçado tu falar isso porque os falsos profetas, eles estão em todos os lugares. As pessoas se enganam porque elas olham para a pessoa e não para Cristo. Sim. As pessoas se enganam porque elas olham para a pessoa e não para Deus. Elas têm uma promessa. Tu falou da questão de outras religiões, as pessoas vão para a maioria das religiões buscando um alento, buscando resolver os problemas da vida, quando os problemas da vida só elas podem resolver. Sim. Então a mudança vem de dentro, não de fora. Mas a maioria das pessoas buscam lá fora o que tem que resolver dentro. Sim. E aí elas compram essa história. Sim. Então é uma história de acolhimento, é uma história triste, tal, e aí, né, é impressionante. Chegou um momento na sua empresa que Deus te deu um recado. Ele já tinha colocado isso no coração da sua esposa, já tinha colocado isso no coração do seu sócio, mas naquele momento ele falou contigo. Porque o que acontece nesse momento? Você imagina que a gente começa a progredir, aí saindo de uma escassez tremenda, aí você começa a avançar,
Aí o meu sonho, eu trabalhei na maior imobiliária da América Latina, não é nem a maior imobiliária de Florianópolis, era a maior imobiliária da América Latina. Eu vi aquele monte de corretor, o dono da imobiliária morando nos Estados Unidos, vindo de avião para participar de uma reunião e voltava. Eu falei, poxa, eu quero essa vida. E aí a gente montou uma imobiliária, aí, assim, para você romper algumas barreiras, assim, você monta, normalmente uma pessoa monta imobiliária, é muito difícil a pessoa passar de 10 corretores, por exemplo. É muito difícil, porque corretor entra, corretor sai, e o quanto mais pessoas trabalhando, mesmo que sejam profissionais autônomos, existe um custo de operação. E o quanto mais pessoas, o custo ele aumenta. E aí a gente, poxa, naquele negócio que eu fiquei anos ali com 5, 7, 10 corretores ali trabalhando, fazendo o negócio acontecer, aí chegou um momento que a gente eu tive essa sociedade com esse meu primeiro sócio, o Everton, e aí a gente chegou uma hora que a gente tinha 40 corretores. Eu falei, agora eu vou viver nos Estados Unidos, a cabeça, né? Eu vou viver nos Estados Unidos, agora eu vou ficar milionário, que não sei o quê, e nada. E aí, todas essas coisas, eu costumo falar que o testemunho, ele ajuda, o testemunho de uma pessoa, ele é um holoforte na vida de diversas outras, que vai fazer com que as pessoas caminhem por um lugar menos tortuoso. E isso me ajudou, isso refletiu em mim, porque eu tinha aquilo ali, o ego de ter uma imobiliária com tantas pessoas, assim, eu não vou falar para você que eu não me corrompi em algum momento, com certeza, eu nem lembro, mas com certeza chegou um momento que eu me achei mais do que aquilo ali era a graça do Senhor. Não era meu. Mas eu coloquei isso aqui é meu também e tal, e aí a gente foi fazendo o negócio. E aí a gente passou por uma mentoria, a mentoria mostrou todo o caminho que a gente precisava fazer. Aí, primeira mudança, algumas pessoas já não gostaram, já começaram a sair e tal, mas a gente vai fazer isso aqui acontecer dessa forma. Só que chegou um momento que começou a ficar insuportável, assim, porque tinha muitas pessoas, custo grande e entrada de receita baixa. Aí 1 mês, aí 2 meses, aí esse meu antigo sócio falou assim, Arthur, vamos mandar esse pessoal embora, porque eles não estão fazendo o que a gente está falando para fazer, porque se fizer o que é necessário fazer, dá certo. Nesses 21 anos que eu estou na profissão, eu entendi o que é necessário fazer. Tanto que, hoje em dia, eu não cobro meta de valor, é meta de comportamento. Se você fizer esse comportamento aqui, dá certo. E todo mundo que faz tem fruto, não tem erro. Só que quem não faz, ou faz metade, é igual um bolo. Você vai fazer um bolo, mas não, eu coloquei aqui, coloquei fermento, eu só não coloquei a farinha. Não, eu coloquei tudo, só não coloquei o ovo. Não, fiz tudo aqui, eu só não coloquei o fermento. Não vai dar certo, filho. Não é só uma coisa. A receita do bolo, ela precisa ser integral. Porém, você imagina assim, se você vê numa receita lá na televisão e você faz, vai ficar igual a receita na primeira vez? Não. E na segunda vai? Talvez não. Mas vai começar a se aproximar. Vai chegar um momento que você vai fazer e você vai colocar a sua expertise, o seu conhecimento e pode ficar ainda melhor. Porque imagina assim, se todo mundo tivesse aprendido a fazer bolo na década de 70, a gente não teria esses bolos, e se não tivesse evoluído, a gente teria esses bolos maravilhosos que tem hoje. Sempre saiu de uma receita e a pessoa foi colocando o quê? A vivência, o olhar, o gosto, o paladar, foi colocando para as coisas melhorarem. É a mesma coisa, gente. Existe um beabá. Faz, e se der certo, você faz de novo. E aí, se você quiser colocar a sua visão, primeiro, seja próspero aqui, para depois mudar. Grande parte, hoje, mais de 80% das franquias dão certo. E esses 20%, desses 20%, vamos colocar assim, 100. Esses 20% corresponde a 100. Desses 100, 90 foi fazer do jeito que a pessoa queria. Era só 10%, em torno de 10%, foi que a região não foi adaptada, foi que o produto não foi bem aceito por aquele... E nós estamos falando de franquia que já vem tudo... Então, vem tudo pronto. É por isso que eu te falo. Existe uma receita de bolo para todas as profissões. Se você fizer, dá certo. E aí a gente foi colocando, aí o meu sócio chegou, eu falei, não, eu vou treinar esse pessoal. E aí eu dava treino 2 vezes por semana. Vou treinar, pegava o livro Técnicas de Venda, Bíblia da Venda, tal, e mostrava pro pessoal, ensinava o pessoal a ligar. O pessoal, esse negócio de ligar não dá certo, Arthur. Eu falei, então tá bom então. Minha esposa não me deixa mentir.
Eu parava para ligar, não demorava 15 minutos, eu agendava uma visita. Aí teve um dia que a pessoa falou assim, isso é sorte. Eu falei, eu vou ligar de novo. Aí, na lista que eles ligavam, outra visita. Eu fiz 3, falei assim, fiz 3 agendamentos, não demorei meia hora para fazer esses 3 agendamentos. Quero minha música. Não, tô ligando. e aí eu peguei, passei um para cada, e o cara que duvidou falou, poxa, e o meu? Eu falei, não, o seu você faz, você duvidou de mim, eles não duvidaram. Ou vocês duvidaram? Não duvidei. Pô, você duvidou, você vai ficar assim, agora é você que faz. Então, assim, sempre foi didática, porém, eu sempre mostrei. Poxa, eu sempre falava assim, cara, vai visitar a região. Os empresários da região investem na região. Aí eu pegava outro, vamos fazer a visita na região. E saía para visitar, sempre trazia um. Poxa, o último lançamento que a gente fez, eu vendi 7 terrenos para um cara que eu fui mostrar para o meu filho como fazia. Falei assim, ele falou, como que faz esse negócio de visita dirigida? Vou te mostrar, vendi 7 terrenos. Mostrando para o meu filho. Ou seja, a receita estava lá. A receita está lá. Só que eles não queriam fazer. O que aconteceu? Janeiro, bateu fevereiro, e eu lá, achando que era pela força do meu braço, eu indo pra cima, e aí uma madrugada, 3 horas da manhã, final do mês, 3 horas da manhã, eu acordo. E o pai falando assim, manda todo mundo embora. Manda todo mundo embora. Eu falei, pai, poxa, imobiliário vai dar certo, só mais um pouquinho, manda todo mundo embora. Mas não posso só ficar falando, Beltrano, manda todo mundo embora. Não, peraí, você quis negociar com Deus, é isso? Claro, mas é meu pai. Mas vou negociar, pô. Você não negociar com meu pai, vou negociar com quem? Poxa, mas com todo o respeito, claro, né? Claro. Todo o respeito. Vou ficar só com um pouquinho falando. Não. Manda todo mundo embora. Falei, tá bom, vou mandar todo mundo embora. Quando eu falei, vou mandar todo mundo embora, parou a vozinha na minha cabeça, consegui dormir. No outro dia, chamei o meu sócio, Pablini, falei assim, vamos mandar todo mundo embora. Só que, só um detalhe, posso colocar esse detalhe? O meu sócio, na época, ele não era cristão. Esse cara não era cristão. E por ver, ele e a esposa dele, e por ver o meu relacionamento com a Pablini, eles quiseram se aproximar de Deus, eles começaram a frequentar a igreja que a gente estava frequentando, e até hoje eles são cristãos. A esposa dele hoje é um testemunho vivo do que Deus faz numa casa, numa família, e hoje ela leva a palavra para muitas mulheres, mas de um comportamento que eu não falava, não convidava eles, vamos lá para a minha igreja. Minha igreja é melhor, a minha igreja é isso. Não, mas eles começaram a se incomodar pela forma que a gente se tratava, pela forma que a gente se amava, que se respeitava, a visão dentro de casa do homem e da mulher. Então eu quero isso aí também. E aí hoje, e é impressionante assim que sempre que encontra com eles falam assim, poxa, se não fosse vocês, a gente falou, não, mas não foi a gente, foi o Espírito Santo. Mas a gente é feliz por ter sido um canal, cara. E é bíblico, a gente não precisa ficar, mas eu não posso. Não, você pode ficar alegre por ter sido usado pelo Espírito Santo. Não tem problema você ficar alegre. Então, mas não foi eu. A gente só foi um reflexo do que a gente vive. Mas enfim, aí a gente chamou, toda segunda-feira tinha reunião às 9 horas da manhã, chamamos todo mundo, sem falta, todo mundo foi, ninguém faltou, e aí a gente deu a notícia que estava... Quando você falou para sua esposa, para seu sócio, Deus pediu para eu demitir todo mundo, logo no outro dia, o que eles falaram para você? Eles ficaram felizes, porque eles já queriam, era eu que estava embarreirando tudo. Eu que estava segurando tudo. Aqui a Pablini soltou um sorrisão, ele, bom, e cara, isso foi final de fevereiro. Todos eles entenderam, alguns ficaram chateados. Para falar que os 2 ficaram chateados. Os mais próximos, que viam toda a operação, entendeu e são gratos até hoje, tem uma amizade verdadeira com alguns deles. E aí isso foi final de fevereiro, e março foi um dos nossos melhores meses, assim, disparado. Você mandou o povo embora. A gente triplicou o número de vendas que estava acontecendo com mais de 20 pessoas. Em 3 pessoas a gente vendeu mais de 3 vezes mais. Importante nesse seu testemunho, tem uma pérola aí, que muita gente às vezes pode criticar, você mandou o pessoal embora, o pessoal trabalhava. A gente faz muito curso. Posso só te responder isso aí? Eu peguei, com todos, eu falei assim, eu quero que vocês saibam que eu tenho um carinho especial por vocês, mas eu gostaria de conversar com todos, se vocês nos permitem e respeitam a nossa decisão, eu gostaria de conversar com todos. E aí a gente foi para a sala de reuniões e foi um por um. E com todos eles, a gente quer te agradecer, mas hoje a gente chegou no momento que se a gente não faz isso, a gente fecha e quebra. E a gente está fazendo. E não era mentira. Não era mentira. Não estava entrando dinheiro, toda empresa de venda tem que ter venda. Se não está vendendo, não está entrando dinheiro.
E aí alguns deles falam assim, poxa, mas por que eu? E eu tive a oportunidade de falar assim, você acha que eu dou meu 100%? Pode ser sincero. Sim, Uhum. sim. Quando você chega de manhã, eu tô aqui? Tô. E quando você vai embora, eu tô aqui? Sim. Você acha que eu dou meu 100%? Sim. Você dá o seu 100%? Aí eles, não, então por isso. Não é É compatível. justamente isso que eu ia te falar. Às vezes uma demissão, você está colocando a pessoa no mercado e faz com que ela se reavalie, faz com que ela reestude, faz com que ela volte a pensar se é aquilo mesmo que ela quer. Eu falo isso porque a gente faz muito curso, muita coisa, e você vê que o mercado ele é dinâmico. E é dinâmico para todo mundo, não é só para mim, não é só para você, em todas as profissões. Sim. Né? E essa conversa direta com o funcionário, ó, amigo, se você não dá o 100%, a empresa não vende, se a empresa não vender, eu não consigo manter, se eu não consigo manter. Tem uma palavra que fala assim, o chute na bunda te empurra para frente. E a gente vê, assim, as pessoas que hoje não vivem de uma palavra, porque hoje a pessoa que não tem Deus à frente de tudo, acha que o problema do relacionamento é sempre a outra pessoa. Uhum. Eu costumo falar que na venda, a pessoa não vendeu, foi alguma culpa minha. Porque se eu coloco a culpa em mim, eu consigo mudar. Se eu coloco a Sim. culpa no cliente, eu fico da mesma forma, eu vou atender o outro cliente da mesma forma que eu atendi esse. Uhum. Então, se você coloca a culpa em você, você consegue reavaliar o que você fez de errado. E no trabalho é a mesma coisa. Às vezes a pessoa que não vive pela palavra, o relacionamento tá ruim, muda de pessoa. Só que quando muda de pessoa, a pessoa começa a fazer dieta, compra roupa, vai na academia, fica mais inteligente, faz qualquer. Então, por que não fez isso antes? Sim. Sabe? Então, eu tenho certeza que muitos corretores que passaram pela imobiliária, eles deixaram um pouco essas experiências que a gente vive, que a gente hoje pode replicar através de consultoria, de mentoria, porém eles levaram muita coisa também. Eles deixam e levam. Sim. Então, a Pablino fala que eu sou muito didático, porque tudo que o corretor fala assim para mim, Arthur, uma quebra de contrato de aluguel, falou hoje, uma quebra de contrato de aluguel, é possível fazer? Eu falei, mas tem cláusulas lá que protegem a pessoa que fez. Então, independente da parte que quebra, vai existir uma multa. Sim. Porque houve um acordo e está sendo quebrado esse acordo. Não pode ser de qualquer jeito, senão não teria nem contrato. Não haveria necessidade do contrato se não tiver multa, se não tiver cláusulas que protegem uma parte e a outra. Ah, sim. Então, assim, eu não só falo assim, não pode. Uhum. Arthur, como faz um fechamento? Vamos fazer um treinamento de fechamento. Eu vou te mostrar como se conduz uma venda até um fechamento. Arthur, como que você estuda um empreendimento? Boa pergunta. O que você acha que precisa para um estudo de empreendimento? Eu acho que um folder e a tabela de valores. Eu falei, então, não é assim que faz. Eu vou te explicar o porquê. Então, tudo tem explicação. O que eu não souber, eu vou buscar informação. Sim. Mas eu posso te falar, não querendo ser aquele cara arrogante, mas tudo que envolve vendas de imóveis, dificilmente eu não vou saber te falar o que pode ser o certo e o errado. Uhum. E muito difícil. E a parte de liderança também. A parte de liderança eu aprendi muito nesses 14 anos que eu lidero pessoas. Eu entendi o que faz uma pessoa avançar. E o que eu posso te falar que a última coisa que eu aprendi é que eu precisava ser um gestor que eu não gostava em mim, que eu não gostava que fosse em mim. Por quê? Porque eu tive uma cobrança em cima de mim muito alta, eu sempre me cobrei demais. Uhum. Por ser atleta, a questão da competitividade é um negócio que sempre me encheu os olhos. Então eu queria ser o melhor corretor. E para eu ser o melhor, eu tinha que estudar mais, eu tinha que vender mais, eu tinha que buscar mais clientes, porque eu queria que no final de um empreendimento o meu nome estivesse lá em primeiro. Quando eu fui gestor, eu queria que o meu time fosse eu aparecesse lá como o primeiro. O meu time, então eu entendi. Só que hoje grande parte das pessoas se incomodam com cobrança. Só que eles não têm autocobrança. É muito baixo a autocobrança. E aí você precisa de alguém te orientando, te falando, ó, faz isso, não faz isso. Por que você não está fazendo isso? Pô, semana passada você não fez nenhuma ligação, meu amigo. Tem que fazer ligação, senão não vai dar certo. Tanto que a gente fez um cronograma que a gente não cumpriu. Ó, se em 30 dias você não vender, a gente vai ajustar a rota, 60 dias não vender, você está fora. E aí, uma das únicas pessoas
que chegou em mim nos últimos tempos, falou assim, poxa, mas você nem avisou. Pô, mas você tá 4 meses sem vender, eu já tinha que ter te mandado embora 2 meses atrás. Eu só posterguei o que tá acontecendo hoje. Mas enfim, então basicamente é isso, sabe? A gente que vive por uma palavra entende que a gente precisa fazer o nosso melhor a todo momento, né? Eu gosto de citar um versículo que é Colossenses 3:23, que a gente precisa fazer o nosso melhor, porque não é aos homens que nós vamos agradar, e sim a Deus, porque é de lá que vem a recompensa. Então, se a gente tem que ser o melhor profissional, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor filho, porque eu não sou o melhor amigo porque, poxa, eu tenho um interesse em você. Nada. Eu sou o melhor amigo porque eu sei que eu preciso ser o melhor amigo. Porque é Deus que está olhando para isso. E a partir do momento que eu sou o melhor em tudo que eu posso, tudo que eu enxergo, tudo que eu tenho consciência, as pessoas vão começar a olhar para mim e vão falar assim, poxa, mas que cara diferente. E aí, sabe o que eu me torno? Uma Bíblia viva ali. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas como você... E você começa a falar da sua fé, do que você acredita, da forma que você conduz a sua vida, a pessoa quer fazer também. É forte e verdadeiro. Forte e verdadeiro. Pra gente ir pro encerramento aqui, eu queria que tu falou que Deus falou com você de novo sobre a empresa, né? Sim. E aí o que acontece? Eu tenho esse chamado de ensino muito forte. Muito forte. Eu entendi isso lá atrás e até então eu achava que eu tinha que formar as pessoas que estavam ali comigo. E eu passei os últimos 2 anos fazendo treinamento sem cessar toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Só que daí chegou no final do ano, em reflexões assim de entender o que estava acontecendo na nossa vida, eu comecei a perceber que eu estava limitado, porque eu só estava falando com aquelas pessoas. E aí foi onde eu tive o direcionamento de expandir, de parar de querer formar só as pessoas que estão ao meu redor e começar a levar esse ensino para centenas e milhares de pessoas. E eu estou preparando toda essa mentoria. Já tem, na verdade, a mentoria são todos esses treinamentos que eu fiz em todos esses anos, já está compilado, é só uma organização. Já tenho pessoas já que estão sendo acompanhadas por mim, mas eu resolvi deixar de ter uma imobiliária e nós transformamos a nossa imobiliária em janeiro num hub de corretores. Qual que é a diferença de imobiliária para hub de corretores? A imobiliária, eu tenho responsabilidades sobre os corretores. Um hub não. O corretor que quiser chegar ali, alugar um espaço e quiser começar a trabalhar com a gente, fique à vontade. Você vai pagar um valor X ou Y, vai depender de quais os acessos que você quer ter, mas você vai poder trabalhar ali sem me dever nenhum tipo de satisfação, e eu também não te devo nada. Só que isso faz com que a gente, eu e meu sócio, a gente tenha mais tempo de formar pessoas e ser remunerado por isso. Só que levar um conhecimento para... Aí a gente rompe a fronteira da sua imobiliária, da nossa imobiliária, para o global. Então, hoje, quem quiser me contratar, vai poder me contratar para dar uma palestra de vendas, treinamento. Porque até então eu estava restrito apenas à minha imobiliária e hoje já não mais. Que perfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Uma palavra de encerramento. Palavra que você passou na sua vida, para os casais, para os empresários cristãos. O que você deixa para si? Você sabe que a gente tem um projeto na igreja que eu congrego, que é de formação de empresários, né? A gente vai acompanhar esses empresários assim de 2 formas. Um, entregando um ensino gratuito para pegar aquele pequeno empresário, assim, está escrito que a gente tem que cuidar dos órfãos e das viúvas. E eu tenho no meu coração que o empresário que começou como eu é um órfão, porque a gente não tem gente em quem se espelhar. A gente não, dificilmente uma pessoa um sacoleiro, um corretor de imóveis, um cara que começa a vender balinha na rua, esses caras ele não sabe, o cara sacoleiro, quando ele começa a vender bastante, ele não sabe diferenciar o CNPJ do CPF, ele não sabe o que ele precisa fazer para abrir uma empresa, ele não sabe organizar o estoque que ele tem, então assim, tem várias coisas que ele não sabe e que não tem ninguém querendo ensinar, só cobrando, só que esse cara não tem dinheiro para pagar. Então a gente está formando essa cadeia para que as pessoas possam ter um pouco mais de informação de forma gratuita. E para esse cara, tanto para o cara do esporte, para a família,
pro cara do business, é a mesma coisa. É você ser uma pessoa honrada, você ser uma pessoa que seja o reflexo de Cristo aqui na Terra, porque se você for algo superficial, a máscara cai em algum momento. Você tem que saber e viver de forma plena a verdade de Cristo, que a gente vai para o paraíso. Esse momento aqui é só um momento, é um momento rápido. É isso aqui perto da eternidade que a gente vai viver. Então não perca tempo assim com brigas, não perca tempo guardando mágoa. Eu costumo falar, poxa, é difícil até guardar dinheiro, por que você vai guardar mágoa? Então, assim, seja proativo em tudo. Como eu falei, quando você pensa em ser melhor, é que você não precisa só querer fazer para você. Hoje mesmo eu estava conversando com o Thiago, amigo nosso, e falei, cara, a gente precisa ajudar um amigo nosso. Ó, o cara chegou de fora, tá sem trabalho, o cara é eletricista. Vamos fazer o seguinte, ó, você faz o tráfego, eu ajudo a investir, a gente vai fazer um tráfego divulgando ele para ele começar a trabalhar, porque é ele, a esposa dele, eles precisam colocar dinheiro dentro de casa. Fechou? Fechou. Então, não é para mim. Eu não estou falando assim, poxa, eu vou fazer isso porque daqui a pouco eu vou ter um retorno financeiro. Nada. Coisa. Não, eu só quero... Então, quanto mais o bem você quiser das pessoas, mais isso retorna para você, porque está na palavra. Então, não existe mal nenhum que vai durar para sempre. Então, assim, ó, é a gente entender isso e viver conforme Cristo quer que a gente viva. Só que uma coisa que eu preciso falar, assim, ó, do fundo do meu coração, precisa ter ambição, querer, fazer o negócio com vontade. Não tem como fazer de qualquer jeito, não tem como fazer por tempo determinado, só faz. E eu tenho um cara que eu sigo que eu dei uma... Eu vou dar só uma... Quando você pensa em fazer dieta, aí tem um monte de gente, comecei uma dieta. Cara, você começou a dieta, começou a treinar, começou a estudar, cala a boca e continua fazendo, não precisa ficar falando para todo mundo, porque as pessoas vão ver lá na frente, e quando elas verem lá na frente, elas vão ver o seu resultado. Elas não vão ver porque você está avisando, então para de avisar, só faz. Tem muita gente medíocre, tem muita gente na média, para de querer ser a média. Teve um dia que eu falei pro meu filho, não tem como você ser a média não, que ele falou que tinha tirado o médio e estava bom, eu falei, não tem como você ser a média não, porque a média não sustenta, filho, você não consegue semear na vida de ninguém sendo a média. A média é para pessoas que não têm condições psicológicas de avançar, você não pode ser, você é um moleque inteligente, você vai avançar, só que se você pensar em ser a média, não vai dar certo. Não. Quem pensa em ser a média sempre vai ser menor que a média. Então não tem como. Então, para mim, a palavra é essa, é resiliência, é fazer, não parar, ser forte, corajoso e ser um espelho de Cristo aqui na Terra. Aleluia, Arthurzão. Meu irmão, obrigado. Puta, foi fantástico, fantástico, fantástico. Eu agradeço em nome da editora. Conheço um pouco da sua história, né? Então, assim, quero te agradecer mesmo, porque muitas pessoas te conhecem, te veem na igreja, mas assim, não sabem quem é o Arthur, né? Porque, claro, não dá tempo de sentar e conversar e tal. O povo só olha e fala, o cara é vendedor. Não, ali tem todo um processo, tem todo, né? Tem uma pessoa que colocou Cristo em primeiro lugar, tem uma pessoa que colocou Deus em primeiro lugar. Sim. E a gente te conhece, a gente pode falar isso. Muito obrigado. Glória a Deus.